YouTube, eu já disse que para 2025 o que ele quer é, além, claro, como sempre, aumentar o seu monopólio, mas a gente vai ver como que ele quer fazer isso. A criação de conteúdo, ele já ganha a principal fonte de renda, que é dos anúncios que são veiculados nos conteúdos através da mídia programática. Então é o Google Ads sendo aplicado no YouTube. Aquele anúncio antes, durante ou o teu vídeo, é ali que está hoje a maioria da renda. Porque é o que está mais escalável, está mais alinhado aos padrões da plataforma e por aí vai. Eu digo renda não do criador, a renda geral, no volume do mercado de criação de conteúdo hoje. Mas a gente, como criador de conteúdo no YouTube, recebe só 55% dessa renda, porque 45% fica com o Google. Quando a gente fala hoje, na criação de conteúdo hoje, em 2025, né, 12 de maio de 2025, essa renda no anúncio não é a principal fonte de renda para os criadores na realidade que a gente está. Qual que é a principal fonte de renda? Pode variar, mas a média dos criadores no Brasil, e aí citando pesquisa, a maioria, né, ganha o grande volume do seu lucro com o conteúdo através das parcerias com as marcas, o famoso public post, o famoso conteúdo patrocinado ali por uma marca. Isso quer dizer que eu sempre te incentivo. Um conteúdo ali que tu gera para uma marca, tu consegue gerar um valor agregado para aquela marca que tem uma recompensa monetária muito grande. Geralmente num fluxo de caixa de um canal bem estruturado, e canal criador, tem várias fontes de renda. Tu vai ganhar dos anúncios, né, passados pela mídia programática, tu vai ter um clube de canais ali para criar um conteúdo exclusivo para os teus maiores fãs, tu pode ter alguns infoprodutos dependendo do teu segmento, né? Então tu pode ter um curso, tu pode ter ali um e-book. Realmente aí não critica o formato, né? Não critica ser um curso ou um e-book, critica o que é feito com isso, que as pessoas tentam te vender algo que não é de qualidade, mas não critica o formato, tá? Isso já é um ponto, um parênteses aqui pra gente fechar. E o principal da fonte de renda é as parcerias. Agora, será que continuaria sendo essa a verdade, né, que a gente vê hoje, se o Google ficasse com uma porcentagem do que tu recebe das marcas? Talvez eu diria que não, dependendo da porcentagem. Se o Google ficar com 45% como ele fica com os ads, isso já muda bastante. A gente está falando de uma queda de literalmente 45% dos teus rendimentos. Todas essas frentes aqui que eu falei de monetizar, duas delas o YouTube não tem atualmente. Uma delas ela não tinha e ele já abraçou, que é o clube de canais. Antes, para tu ter um clube de canais, né, ter uma paywall que teu conteúdo fosse somente consumido por quem te paga, era necessário outra plataforma. E hoje, como é que isso se dá? Através e direto pelo YouTube. E aí o que acontece? O YouTube já fica com uma parte dessa renda. Outra que o YouTube ainda não tem tão definida são os cursos. Mas, entretanto, todavia, o YouTube já tem sim, só não tá muito bem estruturada. E essa, para mim, é uma das apostas do YouTube esse ano. Outra aposta, né, além da chegada dos cursos de uma forma mais estruturada para te vender os cursos direto do YouTube e assim o YouTube também ficar com uma porcentagem, são as parcerias das marcas que a gente acabou de falar. E o YouTube, ano passado, lançou o Brand Connect, que é agora a ferramenta que marcas vão poder, através dessa plataforma, que na verdade é o próprio YouTube, se conectar com criadores de conteúdo. E aí o que acontece? A gente pode estar vendo, tá, uma grande queda, uma grande variação dentro do marketing de influência, que é esse mercado que gira esse dinheiro que nós falamos dos public posts. E isso pode impactar diretamente o quanto que o criador de conteúdo ganha. O ponto é, o Google ele faz parte, ele é um monopólio, né? Então isso é nada mais, nada menos do que uma movimentação, assim como o Meta fez de comprar o Instagram, comprar o WhatsApp para aumentar o monopólio, é o Google aumentando o seu monopólio, também lançando novas possibilidades dentro dele mesmo. Então, agências, existem não sei quantas empresas de marketing de influência, pequenas agências independentes. Eu mesmo sou um representante de alguns influenciadores, caso uma marca queira fazer alguns conteúdos, todos esses postos de trabalho serão perdidos para o YouTube, que já é uma empresa bilionária, multimilionária, aí no guarda-chuva da Alphabet, ganhar mais alguns bilhões e alguns milhões e aumentar o seu monopólio. E isso ficou ainda mais claro, eu tenho dito isso desde o início de 2025, porque o Brand Connect foi lançado no final do ano passado,
mas que vai ser o grande foco do YouTube para este ano. E aí, a notícia que a gente tem aqui é exatamente essa. O YouTube rolou essa semana, inclusive muitas das notícias que eu mandei na newsletter dessa semana são para esse evento que rolou essa semana. Cadê o nome do evento? A NewFronts. E ela, assim, o Meta, o YouTube, todas essas grandes plataformas, elas estão lá. Então a maioria das notícias, inclusive, aqui são desse evento. E o fato do que o YouTube neste evento bateu tanto nessa tecla do Brand Connect só mostra que exatamente eu estava certo, é o foco da empresa para este ano. Então, vamos dar uma olhada aqui para a gente trazer algumas informações um pouco mais concretas, porque o YouTube apresentou essas novidades no evento NewFronts, né? E é um evento extremamente voltado para o mercado publicitário, então faz todo sentido eles apresentarem esse posicionamento lá. Essa plataforma a gente já sabe que ela vai conectar marcas e creators e deixando uma porcentagem da renda para o Google, a gente ainda não sabe exatamente quantos, mas também ele nos mostrou algumas possibilidades que, assim, as empresas parceiras, né, digamos assim, que na verdade são os clientes, tá? A gente fala isso. O criador de conteúdo, ele não é o cliente da plataforma, até porque se tu fizer uma reivindicação que um cliente poderia fazer, o Google simplesmente vai esquecer de ti e na prática os clientes são os anunciantes. E aí, dentro dos anunciantes tem uma categoria, né? Se tu gasta 1 bilhão, tu não é visto exatamente como quem gasta os seus 100 reais ali no conteúdo impulsionado. E aí, esses anunciantes, eles vão ter acesso a dados de alguns criadores através de uma API. E aí, a API é todo outro esquema que a gente pode falar em outro momento, mas o que me assusta um pouco, talvez, é também o acesso a esses dados, porque não somente vão ser dados de performance, mas também alguns dados para analisar esses criadores de conteúdo. Não são dados somente de performance da campanha. E aí, dependendo se são dados que não são disponibilizados publicamente, isso dá uma vantagem até competitiva de tu ser um desses parceiros do YouTube. E aí, de novo, né? Não temos transparência, não sabemos se é assim que será. O grande ponto para mim é essa preocupação mais ampla, né? A longo prazo a gente pode estar vendo uma centralização, uma queda na renda do creator e a gente tem que ficar de olho. Quer dizer que é para ti não usar essa ferramenta? Claro que não. Estamos nessa dinâmica, estamos inseridos nessa dinâmica. Haverá uma centralidade das marcas utilizando esta plataforma. Não vai ter para onde fugir. É por isso que a gente não vai somente criticar, a gente precisa desfazer esse monopólio, mas vivendo sobre o monopólio. E exato o conceito do monopólio é que não tem para onde fugir. Então tu, criador de conteúdo que está me escutando, quando sair o Brand Connect para o tamanho do teu canal utilizar, tu não deve utilizar por escolha política? Olha, eu vou te dizer que não. Até mesmo para te ter relevância para fazer uma crítica política, tu vai ter que utilizar essa ferramenta monopolista que o Google coloca à disposição. Porque somente assim tu vai minimamente ter o que é necessário para continuar relevante, que é o dinheiro, ser pago pelo teu trabalho. Fico triste, né? De novo, acho que nos últimos anos ficamos muito presos nos conteúdos curtos, principalmente depois da pandemia, e a gente não viu essas movimentações tão claras das plataformas, engolindo mercados, né? Engolindo trabalhos, e agora a gente está vendo isso acontecer novamente. Vamos ver para onde vai. Não sei exatamente se eu fico animado, porque querendo ou não, isso vai trazer uma possibilidade do aumento, né, do mercado de influência, porque mais marcas vão entrar, mas ao mesmo tempo, somente nessa proporção de queda que vai ficar da renda do usuário, e também quando tu dá escala, muitas vezes tu diminui o valor, porque hoje tu também tem isso, né? A gente recebe muito de algumas marcas porque não tá um processo escalável, não tá uma coisa que realmente vai funcionar desta forma aqui, e é provável que cada vez comece a cair o valor que tu recebe, por exemplo, por vídeo, por publicação. Então, para mim, assim, é um passo a mais da precarização da criação de conteúdo. Vamos ver para onde vai. Clica aqui para te inscrever no canal, aqui para te inscrever no canal, e aqui, ó, tu vai ver um vídeo que o algoritmo do YouTube sabe que tu vai gostar, e eu te vejo lá. Até a próxima.